Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Estamos aí dando início a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí amparo, auxílio, ajuda para nós que aqui estamos. A gente atrasou um pouquinho aí porque o Instagram estava travando, a gente teve que atualizar, estava lento para atualizar, por isso que a gente atrasou no estudo. Mas sejam todos aí bem-vindos. A gente está hoje falando do Apocalipse, nosso estudo de domingo. Estamos aqui no capítulo 18 do livro do Apocalipse, não Apocalipse de João. Lembrando, que Apocalipse quer dizer revelação em grego. A palavra Apocalipse ela vai trazer para a gente a ideia de algo que estava escondido e que vai ser revelado. Então nós já passamos aí nos vídeos anteriores, nas lives anteriores, a gente está fazendo um capítulo por domingo. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 18, que tem um subtítulo, ele chama da Queda da Babilônia. Tá? Então, como todos os capítulos, ele vai começar com uma narrativa do João, a gente vai ler aqui, do nosso querido apóstolo João, o discípulo amado, o grande amigo de Jesus, e ele vai trazer para a gente o capítulo 18, e a gente vai comentando à medida que a gente for lendo, dentro aí da nossa humilde possibilidade. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez a gente pede desculpa pelo atraso, foi por questão mesmo do programa que estava travando, mas vamos seguindo aí com Jesus. E aí recomeça aqui o capítulo com a narrativa do João dizendo o seguinte: depois disto, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, depois dos fatos anteriores, nós vamos ter uma ideia de cronologia aí quando o João fala isso, ou seja, são fatos que sucedem. Ele vai relatar que ele vê descer do céu um anjo. Então, o céu, vamos lembrar que é a representação bíblica do que é céu. Céu é a nossa consciência. Tá? E para a gente entender o anjo que desce do céu, é alguma verdade espiritual que saiu, que entrou na nossa consciência, a gente entendeu, e ela desce quando nós vivemos aquilo. Ou seja, todo conceito espiritual que ele desperta na gente, ele está no céu. Mas para ele ser vivido na matéria, ele tem que descer. Então ele vai descer para a terra quando eu vou pegar aquele ensinamento, aquela situação que eu aprendi, e eu vou estar utilizando para o meu crescimento espiritual. Tá? Então é muito importante a gente fazer essa correlação. Tá certo? Então ele vê do céu o outro anjo que tinha um grande poder. Tá? Ou seja, uma verdade espiritual muito grande. Vamos lembrar a analogia de céu, de subir e descer ao céu, a gente vai lembrar de Jesus. Quando Jesus, no relato do Atos dos Apóstolos, nós temos lá a ascensão de Jesus. Jesus está conversando com os discípulos, e aí ele começa a subir, e aí ele desaparece e aparecem uns anjos para os apóstolos lá e falam assim: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, vocês vão ver voltar um dia. E é tipo uma despedida, Jesus nunca mais voltaria. Então a gente vai entender que ali é um conteúdo simbólico. Haja vista que Jesus, depois desse fato, ele retorna várias vezes, inclusive na Bíblia. Ele vai aparecer para várias pessoas. Ele aparece para Ananias, ele aparece para Pedro, ele aparece para o próprio Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Então Jesus não foi embora de maneira definitiva. Então ali quando o anjo fala do Jesus que volta, balançando a minha mesa aqui, quando o anjo fala do Jesus que volta do céu, ele está falando que os conceitos do Cristo eles vão para a nossa consciência e depois eles têm que descer para a terra, que são as nossas ações. Então Jesus ele retorna, vamos dizer assim, sempre que eu vivencio aquilo que ele ensinou. Então enquanto Jesus é só um monte de palavras bonitas, de conceitos bonitos, que eu falo e repito à torta e direito, ele ainda está no céu. O Jesus que desce, que retorna, o Jesus que volta, é quando o conceito dele se torna em prática do meu dia a dia. Tá? Então ele veio descer do céu um anjo que tinha o grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Vamos lembrar que a terra é o simbolismo do nosso corpo material. Tá? Então quando o conceito espiritual sai da nossa consciência e vem para a nossa prática, nós somos iluminados. O que é realmente ser iluminado? Ser iluminado é a condição espiritual de vivenciar aquilo que nós já sabemos do ponto de vista espiritual. Ou seja, todas as vezes que eu sou ético,
que eu trabalho a moral cristã, não o moralismo, tá, gente? É muito diferente moral de moralismo. São duas situações que são bem diferentes, né? Que o moralista, ele julga muito o outro, né? Ele julga muito a ação alheia, né? A pessoa de moral elevada, não, ela tem um padrão íntimo de conduta, de ética, né? Que vale para ela e que ela vai usar para basilar a vida dela. É bem diferente. A moral cristã é a moral que nos ensina o Cristo, tá? E ele fala aqui, ó. E a terra foi iluminada com a sua glória, ou seja, no momento que, né, nós começarmos a viver aquilo que a nossa consciência já dá conta, o nosso mundo vai modificar. Tá? Porque o que faz o nosso mundo que a gente vive hoje ser tão difícil, tão complexo? Né? Vamos lembrar, o mundo é o reflexo das nossas escolhas. Então, para que a gente tenha um mundo melhor, nós temos que aprender a escolher melhor. E para a gente escolher melhor, nós temos que ter um campo de valores que nos ajudem a fazer as escolhas, não que escolha por nós. Tá? Os bons espíritos, eles nos influenciam para o bem, mas não tomam de nós o poder de decidir, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o mundo melhor, ele é o reflexo de espíritos que iluminam a sua vida, né, com a luz da consciência. Isso quer dizer, né, em resumo, no momento que a gente tiver, né, uma vivência mais espiritual e que a gente começar a aplicar os valores que a gente lê no livro, que a gente vê na mensagenzinha, né, que a gente vê lá no recadinho, na nossa vida, a nossa humanidade, o nosso mundo vai se tornar um mundo iluminado. Vai refletir a glória espiritual. Todo conceito espiritual, ele tem por objetivo despertar na nossa intimidade valores adormecidos e nos ensinar, né, o caminho a seguir. Mas quem depende, quem vai demandar esse caminho, ou seja, quem vai seguir esse caminho, somos nós a partir das nossas escolhas. E o João continua. Né? E exclamou fortemente, ou seja, o anjo, né, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, guarida de todo espírito imundo, e albergue de toda ave hedionda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da sua cólera, da sua impudícia, e os reis da terra se mancharam com ela, e os mercadores da terra tornaram-se ricos com o excesso do seu luxo. Nossa, mas tremendo, né? Então aqui ele vai falar da queda da Babilônia. Né? A queda da Babilônia é um termo bem recorrente, né? Porque, vamos lembrar, né? A Babilônia vem de Babel, né? Ou seja, Babilônia, terra de Babel. Lembra da Torre de Babel? O que a Torre de Babel simboliza? A Torre de Babel é a construção da confusão. Né? Lá na Torre de Babel, né, os idiomas se separaram. Né? E isso é bem simbólico, porque a Torre de Babel é a representação do quê? Das nossas disputas, da nossa falta de entendimento humano. Então, qual que é o símbolo ali da Torre de Babel? Né? É a vontade de se elevar. Né? Vamos lembrar. Né? Existem duas formas de se elevar na Bíblia. Quando Jesus sobe na montanha, né? Que é uma elevação natural, né? Que é uma elevação normal, que é uma elevação conquistada, né? Subir a montanha. E quando se constrói torre. Né? Ou seja, a Torre de Babel é uma tentativa de fazer o quê? De se elevar espiritualmente de maneira artificial. Né? Então, assim, eu não consigo me elevar, então eu vou fazer uma torre e eu vou subir nela e lá eu me elevo, né? Mesmo que eu não tenha preparação para isso. Tá? É isso que eu simbolizo na Torre de Babel. E Babel, né? A palavra Babel simboliza... Por favor, pode fazer barulho. Tá? Tô falando com o menininho aqui do lado. Aqui. Tá bom, Luke? Separa? Então tá. Tô ansioso aqui por causa do joguinho aqui. Então, a Babel simboliza confusão. Então, a Torre de Babel é a Torre da Confusão. E a Babilônia é a terra da confusão. E aqui, né, o anjo, né, o despertar de consciência vai ser o fim exatamente do quê? Da confusão espiritual. E o que é o sinal da confusão espiritual? Nós falamos, mas nós somos incapazes de nos entender. E entendimento é, no momento que nós vivemos, a maior das nossas necessidades evolutivas. Para o entendimento das questões espirituais, né, da nossa vida, uns dos outros. Né? Vocês podem notar, meus amigos, que nós estamos vivendo um momento em que nós não estamos nos entendendo. A gente não se entende uns com os outros, por isso tantas disputas políticas, religiosas, morais, éticas. Né? Nós não nos entendemos conosco mesmo, por isso os dramas de consciência, né? O sofrimento, a dor. Nós não nos entendemos quanto a Deus, a espiritualidade.
por isso tantos conflitos internos nessa área também. E quando o anjo fala que caiu a grande Babilônia, ou seja, caiu a confusão. É o fim, é aquilo que o Emmanuel vai falar para a gente, ele vai chamar de fim da ilusão. Né? O Emmanuel tem uma frase muito profunda que ele diz o seguinte: abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Olha que interessante essa frase. Abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. E o estado de confusão é o momento que nós estamos vivendo hoje. E esse estado vai passar. Quando que ele vai passar? Quando nós despertarmos a nossa consciência do Cristo. E é interessante, né, que essa ideia da queda da Babilônia, né, depois ela foi associada com as questões religiosas. E o Martinho Lutero, né, quando ele estava lá na Idade Média, o Martinho Lutero, que era um cara bem complicado, mas era um cara bem espiritualizado de alguma forma, né, claro, dentro de um contexto. Para quem não sabe, né, o Martinho Lutero é uma das encarnações do Paulo de Tarso. Né, ele retornou como Martinho Lutero ali na Idade Média, ali mais ou menos no ano 1470, por aí, né, ele reencarna lá. E a missão do Martinho Lutero é reestruturar a Igreja Católica para transformá-la de volta no cristianismo primitivo. Né, como ele era um espírito meio brigador, ao invés de ele entrar na igreja e tentar modificá-la por dentro, ele rachou a igreja no meio com a reforma protestante. Né? Mas é o mesmo espírito, é o mesmo Paulo de Tarso. E uma das obras, né, que o Martinho Lutero escreve, ele se refere muitas vezes à igreja católica como a Babilônia. Tá? Então ele fala do resgate da Babilônia, dos cativos da Babilônia, né? Quando ele vai se referir ao modelo religioso da época, né, que ele considerava que era, né, fruto da confusão espiritual do momento que eles estavam encarnados. E realmente, né, você vê que ele vai vir num momento ali que a igreja estava num desequilíbrio total, né, do ponto de vista material, ético, moral e vários outros, né? E esse espírito lá, ele chega e ele fica assustado com aquela situação, né? Já vi que quando ele saiu do plano físico, ele deixou uma estrutura espiritual simples, ativa e efetiva no cristianismo, né? E quando ele retorna, ele vê que aquela estrutura toda, claro que isso foi inconsciente, ele não sabia que ele era a encarnação do Paulo, né? Até ele desencarnar, ele nunca soube. Tá? E aí o que acontece? Ele vê aquela transformação toda que acontece naquele ambiente ali da Europa, né? Com a venda das indulgências, né? Com a visita que ele faz ao Vaticano, ele vê lá o pessoal comercializando leite da Virgem Maria em frasco, ovo do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo era uma pomba, então tinha venda no comércio de ovos do Espírito Santo, né? Que é ovo de pomba, e as pessoas compravam aquilo, né? Pregos que tinham crucificado Jesus, pedaços da Arca de Noé, pedaços da Cruz de Cristo, tinha um consumo, um comércio muito grande em torno disso. Né? E ele chama essa época de época da Babilônia, da confusão, que é muito parecido com a época que nós estamos vivendo hoje, no qual nós estamos muito preocupados com o comércio das coisas espirituais, ou seja, com a troca, né, dos valores eternos, e estamos muito distantes ainda, né, da valorização do ser humano, do indivíduo eterno que nós somos. Porque nós estamos perdidos, nós estamos cansados, né? Porque tudo sobre amor está ligado com se entender. Somente é capaz de amar aquele que está disposto a entender. E para entender, nós precisamos de duas coisas: aceitação e convivência. Nós só temos bons relacionamentos com aqueles que nós aprendemos a conviver. E para conviver, nós precisamos aprender a aceitar o outro como ele é, que é a maior das nossas provas enquanto encarnados. Porque o nosso amor ainda é um amor condicionante. Né? Eu vou gostar de você se você fizer o que eu quero. Eu vou gostar da minha esposa se ela fizer o que eu quero e não reclamar do que eu faço de errado. Eu vou gostar do meu filho se ele me obedecer em tudo que eu falar. Mas no momento que ele sai dessa onda, ele já começa a me desagradar. E aí a convivência se torna difícil. E os grandes problemas, as grandes questões de relacionamento são, para nós aqui encarnados, as maiores provas que nos acompanham. E isso tudo a gente chegando, né, aqui do Apocalipse. E ele fala que a Babilônia cai, né, ou seja, o fim da confusão. É um momento espiritual que nós vamos começar a despertar porque que é valoroso de verdade, o que vale mesmo a pena. É muito parecido com o momento que nós estamos vivendo hoje. Né, com a pandemia, essas coisas todas, nós estamos sendo, de certa forma, convidados a pensar no que vale a pena de verdade. Será que a competição, que é o dinheiro? Será que são valores transitórios, o diploma que eu penduro ali na parede? Será que é isso que é mais importante para a minha vida? Ou são os valores espirituais que eu posso, que eu já tenho, né, em germe dentro de mim? É um debate íntimo aí, é uma briga,
né, que está acontecendo dentro de nós. E ele continua aqui, ó. Porque todas as nações beberam do vinho da cólera da sua impudícia, e os reis da terra se mancharam com ela, e os mercadores da terra tornaram-se ricos com o excesso do seu luxo. Ou seja, a confusão ela tem sido adequada para quem vive escravizado pela matéria. Porque essa confusão nos faz esquecer que nós somos espíritos eternos. E quando a gente esquece isso, nós começamos a valorizar mais as coisas materiais. Então, para aqueles que comerciam com a matéria, ou seja, aqueles que lidam muito mais com a matéria e não querem saber muito do espiritual, é um momento de ficar rico, de trabalhar valores materiais. Não que os valores materiais não sejam importantes, e são importantes, né? Mas perde-se ali o senso de equilíbrio, porque nós deslocamos a matéria do seu lugar, que seja da sustentação, e oferecer aprendizado para o espírito imortal, e colocamos as questões materiais como sendo foco e razão e objetivo único das nossas vidas. E aí nós entramos num estado que a gente chama de desequilíbrio espiritual, que vai refletir, né, nas nossas escolhas, nas nossas angústias. Por quê? Porque nós vivemos angustiados. Porque nós somos espíritos, mas a nossa vivência espiritual está defasada, né? E mesmo quando a gente fala de espiritual, querendo ou não, acabamos ou nos envolvem em questões materiais em torno da espiritualidade. Então é uma coisa para a gente pensar. Olha só. Ouvi outra voz do céu, olha só a consciência falando, que dizia: sai dela, povo meu. Olha só que interessante, né? Então o João ele escuta uma voz do céu, e a consciência dele fala: ó, sai dela. Sai do quê? Da confusão, da Babilônia. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus delitos e para não seres compreendidos nas suas pragas. Olha que interessante. Então o que é sair da Babilônia? É fugir da confusão. É fugir, né, das disputas ilusórias da matéria. Valorizando a matéria no seu papel, no seu lugar, mas sem colocar a matéria como causa primeira da nossa existência. E isso é uma voz que está lá no céu, na consciência de cada um. Sai dela. Sai dessa confusão. Acalma seu coração, né? Porque os seus pecados chegaram até o céu, e o Senhor lembrou-se das suas iniquidades. Retribui-lhe como ela mesma vos tratou, e dá-lhe-ei o dobro, conforme as suas obras, na taça que vos dou a beber. Dá-lhe-ei a beber dobrado. Olha que interessante, né? Então, ele está falando aqui da causa e efeito. A causa e efeito é o quê? É a lei divina para aqueles que não querem o amor. Tá? Então, assim, ó, nós temos dois caminhos espirituais para a gente evoluir. O certo é que nós vamos para frente, isso é certo, né? Existe o caminho da causa e efeito, né? Da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, e tem o caminho, né, sobremodo excelente, que é o caminho da lei do amor. O caminho da lei do amor nos pede ações de amor, compreensão, perdão, entendimento, né? Principalmente sobre as faltas alheias, porque eu me trabalhando para entender as faltas do meu irmão, naturalmente eu vou aprender a lidar com as minhas próprias limitações espirituais. E existe o outro caminho, que é o caminho que nós gostamos de seguir, né? Pelo menos, né, nós estamos aqui, a maioria da humanidade gosta dele, que é o caminho do olho por olho, dente por dente. É o caminho que, para mim entender a dor de um tapa, eu tenho que levar um tapa na cara também. Né? Para mim entender que quando eu piso no pé do meu irmão dói, eu vou ter que tomar um pisão no meu pé depois para poder entender. Para mim entender que quando eu traio a confiança afetiva da minha esposa, né, arrumando um amante, né, eu vou ter que passar pela mesma situação para mim poder entender que quando alguém me agride emocionalmente também dói. Então muitos de nós estão nesse ciclo, que a gente chama do ciclo da prova e expiação. A prova e expiação ela é característica de espíritos que precisam ou que escolheram a lei de Talião como caminho evolutivo. Isso é escolha, tá, gente? É escolha. Né? Então, bater e levar um tapa de volta, ação e reação, é escolha. É escolha de todos nós que não queremos amar. No momento que eu começo a amar, eu saio da lei de causa e efeito. Aí eu deixo de ser servo e me torno filho. Né? Tem uma analogia assim nas cartas do Paulo, né? O que é o filho? O filho que faz por amor. O servo faz porque é obrigado, ou porque ele recebe porque ele toma tapa na cara. Aí nós vivemos na sintonia da troca espiritual. Vou fazer caridade porque os espíritos vão gostar de mim. Né? Vou fazer campanha do quilo, porque se eu não fizer campanha do quilo eu vou para um umbral. Né? Vou na missa, vou na igreja, vou no templo. Não é porque eu gosto, não, mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, minha vida dá errado. Causa e efeito.
né? E aí tem o caminho do amor que dispensa a causa e efeito, né? Mas vamos continuar com João aqui. Então, quando ela se glorificou e viveu de delícias, tanto lhe dei de tormento e pranto, porque diz no seu coração: estou sentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Isso é ilusão da matéria. Por que ela está sentada? Porque tem a ver com as emoções. E a satisfação material é uma das maiores ilusões que nós carregamos na vida material. O prazer associado à posse de alguma coisa, seja um valor econômico, seja um valor intelectual, eu sou isso, aquilo outro, seja o valor afetivo. Minha mulher me ama, então eu sou feliz. Se ela não me ama, eu sou triste. E aí a gente fala assim, olha, eu estou muito bem. Aí ele fala assim, por isso no mesmo dia cairão sobre ela as pragas, a morte, o pranto e a fome, e será abrasada em fogo, porque é forte o Deus que a há de julgar. É uma linguagem muito pesada, mas o que isso quer dizer? Enquanto eu estiver na ilusão, eu vou estar suscetível a cair da ilusão. Basicamente é isso. Enquanto eu estou sendo carregado no colo, e respirando o ar da ilusão, a única certeza que eu tenho é que a ilusão vai acabar um dia. E quando ela acabar, eu vou cair do cavalo. Porque a construção da ilusão já tem esse nome mesmo, Ela é mentirosa. Ela é falsa, ela é transitória. Eu acho que menos que mentirosa e falsa, a gente pode dizer que ela é transitória. A ilusão ela é transitória, ela é feita para acabar. Então, muitas coisas que nós aqui, encarnados, valorizamos como essenciais para a nossa existência, são realidades transitórias. Seu nome, sua aparência, Hoje eu sou esse cara, esse velho barbudo aqui, Amanhã eu posso encarnar como uma moça. Cadê? Acabou a aparência. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, amanhã eu posso não ter nada disso. Então, assim, isso são situações transitórias. Eu estou aqui desse jeito hoje, amanhã eu vou estar de outro jeito. Talvez eu vou estar mais bonito, tomara, talvez eu vou estar bem mais feio. Nossa, vai piorar, vai ser difícil, mas talvez eu vou estar, Então, assim, a gente tem uma certeza na matéria, na encarnação. É transitório. Por isso que o André Luiz, e o Emmanuel, os Speed Luzes vão trabalhar muito essa ideia com a gente. Da gente despertar logo dessa ilusão, para a gente não ser surpreendido pelo fim dela. Porque muitas vezes o que acontece com a gente é que quando a gente chega no mundo espiritual, nós temos uma amarga surpresa de ver que os valores com os quais nós passamos às vezes uma encarnação inteira brigando, desapareceram. Que aquela posse, que aquele poder, que aquele cargo, que aquela liderança ali que eu briguei por causa dela, que eu me sobrepus lá sobre as pessoas, que eu agredi, que eu passei raiva, no espiritual não vale nada. Só vale enquanto ferramenta para a minha construção espiritual. Então, meu cargo, minha condição financeira, minha condição sexual, intelectual, afetiva, seja qual for, elas têm valor na medida do meu uso. E o que importa é o uso que eu dou para os valores eternos que eu recebo. Mesmo que esses valores eternos estejam disfarçados em coisas transitórias. Então vamos continuar. Chorar-la-ão e lamentar-la-ão os reis da terra, que pecaram com ela e viveram em delícias, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe, com medo dos tormentos dela, dirão: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, daquela cidade forte. No momento veio os seus juízos. E os negociantes da terra chorarão e lamentarão, porque ninguém comprará mais as suas mercadorias, nem de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, de escarlate, de toda maneira odorífera. O que isso quer dizer? Que quando a ilusão acaba, nós choramos. É a nossa realidade quando a gente desencarna. Porque tudo aquilo que tinha muito valor pra gente passou, acabou. Mas meu nome tá lá na lápide. Mas minha riqueza, seus filhos estão gastando, seu genro, seu cunhado, vai gastar tudo. O meu título, beleza. Aí nós vamos fazer a constatação, igual tem um espírito, o Dr. Inácio, um dos livros lá, e que ele é muito cômico, então em determinado livro ele chega lá no hospital que ele era diretor, quando ele estava encarnado, e aí ele toma um susto, depois ele sabe que ele está desencarnado, e ele fala assim: a pior coisa que eu imaginava me aconteceu.
Aí o outro espírito fala, mas o que aconteceu, doutor? Virei um quadro na parede. Ou seja, né? Ele mandava, fazia, acontecia com o diretor do hospital. Agora ele era só um quadro na parede. Ou seja, ele era mais um entre vários que tinham passado lá. Alguém passava lá e falava, os diretores do passado aí, ó. 50 cara velho ali, ó. Né? Então, nesse momento, ó, chegou um momento aqui. Ei, gente. Né? Nós estamos... Aí, o que acontece? Tudo isso é muito transitório, né? Tudo isso passa, a gente tem que aproveitar, né, os momentos do amor, né? Às vezes o amor tá perto da gente aqui, né? E aí a gente tem que aproveitar, né? Para valorizar o ser, conviver, né? Porque uma das maiores provas do amor é a convivência. Suportai-vos uns aos outros por amor do Cristo, né? O Paulo falou isso lá quando eles estavam quebrando o pau lá na porta lá do templo de Salomão, né, do templo do rei Herodes, né, ele estava lá em Jerusalém, né, e aí os cristãos queriam bater, não, foi em Jerusalém, foi na Grécia, né, tinha lá o Sóstenes, né, que era o irmão do filósofo Sêneca, né, e aí o pessoal estava brigando lá, defendendo e contra o Paulo, né, e aí no meio da briga lá, deu que o Paulo estava certo, aí o pessoal que estava a favor dele queria bater nos caras lá, que era contra ele, aí o Paulo falou assim, apaziguai por amor do Cristo, gente, que é isso, nós estamos aqui para brigar não, nós estamos aqui para vivenciar o afeto, né? E a gente tem que lembrar disso, meus amigos, tá? Vamos seguir? Então aqui são todos os valores que são transitórios. Tudo isso que falou, pedra, vinho, ouro, pedras preciosas, escarlate, madeira odorífica, vasos de marfim, vasos de pedra, de bronze, de ferro, de mármore, cinamomo de essências, os bálsamos, o vinho, o azeite, a flor da farinha, o trigo, tudo isso passageiro. Todas as nossas construções materiais, por quanto ótimas, tá, gente? Não vejo nisso um desprezo pela matéria, tá? Que é muito pelo contrário, né? Nós sabemos com Jesus que nós temos que aprender a valorizar a vida material, né? E valorizar bem, né? Não nos iludir que ela vai ser eterna, que qualquer coisa que é material vai durar mais do que uma encarnação aí, né? Tem coisa que dura, mas não vai ser sua mais, né? Então você vê lá, por exemplo, essas pirâmides do Egito, lá, tá lá, tem 7.000 anos quase, né? Mais ou menos isso, 5.000, alguma coisa, né? O faraó que fez aquele negócio lá, ele não é mais dono daquilo, não. Ele vai ver que ele era um turista que passou lá um dia lá e falou, nossa, que lindo, isso era meu. Era, meu filho, agora é do mundo. Agora é só ruína aí para poder fazer turismo lá e dar dinheiro pro Egito, né? Antes era dele, ele sentava no trono, acabou, né? Foi, passou, né? E nisso nós temos que ver na nossa vida o que é transitório e o que é eterno. É isso que nós temos que aprender a lidar. O que é transitório? O que é transitório? Aquilo que muda. O que é eterno? Aquilo que dá base, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, né? A minha esposa aqui acabou de entrar aqui, né? Hoje nós somos casados. Isso é transitório, tá? Ah, quer dizer que você separada? Não. Espero que não, né? Aliás, porque eu gosto muito dela, né? Mas o que acontece? O que é eterno na minha relação com ela? O casamento? Eterno na minha relação com ela é um amor que nos une. E esse amor tem história. Esse amor a gente pega lá no passado remoto, nós estamos juntos. Casados? Em algum momento sim, em outros momentos como pai e filho, talvez. Como irmãos, como amigos, como companheiros, né? Hoje nós estamos como marido e mulher. O laço se manifesta de maneira diversa, mas a essência daquilo que nos une é única, eterna. Mesma coisa meu filho, eu tenho meu filho aqui, ó, né, Luke? Uhum. Aqui, ó, temos o Luke aqui, né? O Luke nessa encarnação é meu filho, né? Tanto é que quando ele ia reencarnar, né, os filhos dele, falei com ele, falei assim, você tá perdido, você é meu filho, vou mandar você, né? Eu mando você, Luke? Sim! E você gosta? Que eu mando você? Mais ou menos. Viu? Né? Antes de reencarnar eu falei, você tá perdido, né? Porque do lado de lá, né? Tudo é transitório. Amanhã eu posso ser filho dele, posso ser neto, posso ser sobrinho, entendeu? Mas o laço é eterno. E é isso que nós temos que aprender a valorizar, não a forma, mas a essência. Por isso que a gente tem que parar de ficar brigando por causa das escolhas de superfície e trabalhar aquilo que nos une em intimidade, que são os valores eternos, isso que o João está falando. Né? Quem está preso à exterioridade sempre vai chorar quando perde os valores da exterioridade. Ah, mas eu estava namorando, eu terminei com o namorado. Se ele é uma alma afim sua, vocês estão ligados para sempre por outro tipo de laço.
por laços de amor verdadeiro. Talvez não seja para você casar com ele, talvez sejam para vocês serem amigos, ou talvez sejam para vocês não serem amigos agora, porque vocês precisam de experiências diferentes, mas lá na frente vocês vão se encontrar como irmãos, como filhos, como companheiros, como... não sei. Aí, o ideal dos relacionamentos é a união de espíritos. Né? E esse é o laço que não acaba nunca. Né? Então nós temos que ter maturidade espiritual para entender e para lidar com isso. É fácil, não é nada, né? Mas nós já sabemos, nós estamos caminhando, né? E lembrar que nós temos laços com muitos seres, né? Então, continuemos. Os frutos desejados pela tua alma se retiraram de ti. Não, tô enrolando a língua, desculpa, gente. E todas as coisas, pingues e magníficas, se perderam para ti, e não mais se encontrarão. Os mercadores dessas coisas, ou seja, das coisas transitórias, se enriqueceram, estarão longe dela com medo dos seus tormentos, chorando e lamentando-se dirão: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e escarlate, que se adornava de ouros, pedras preciosas e pérolas. Como num momento foram reduzidas a nada tantas riquezas. Interessante, né? Boa noite. Boa noite, Anice. Interessante, né? Como que num momento foi reduzido a nada. Por quê? Porque estava baseado em exterioridade, gente. Né? Aquilo que é exterior e que está alicerçado no coração não acaba, não. Só modifica, transforma. E a essência desse texto aqui, do João, é nos preparar para entender que na nossa caminhada, o que é superficial se modifica, começa, tem um meio, tem um fim. Mas os valores eternos, esse sim, nunca acaba. O amor nunca acaba. Eu lembro dessa semana, né, uma companheira estava falando com a gente, né, com o filhote desencarnado. Ó, tem um menino aqui dando um joinha aqui. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos fazendo o que aqui, Luke? Gravando. Estudando o quê? Estudando um negócio aqui. O negócio? Chama Evangelho. Evangelho. O negócio aqui. Aí, E os amigos espirituais, como é que estão? estão felizes. Então tá bom. Você tá falando verdade. Estão felizes que eu tô falando verdade? Sim. Se falar mentira, eles vão ficar tristes, né? Né? Sim. Viu? Responsabilidade. Os amigos espirituais estão felizes que você tá falando verdade. Eu espero que sim, né? Pelo menos se eu falar uma bobagem, vai ser bem intencionado, tá, gente? Né? Mas assim, voltando, né? A voz das crianças, né? As crianças aí estão percebendo mais coisas. Outro dia ele me falou que os espíritos ficam assistindo a reunião para ver se estão falando certo. O que eu tô falando é certo. Eu fiquei assim, não, responsabilidade, né? Mas vamos continuar aqui, né, gente? Vamos voltar. Aí o que acontece? Tudo isso que ele está falando aqui é para dizer que o transitório acaba, né? Que é a Babilônia, a Babel, a ilusão. Ai daquela grande cidade, cujas riquezas se enriqueceram todos que tinham navios no mar. O mar é a matéria, né? Ou seja, a ilusão alimenta o materialismo. No momento foi arruinada. Exulta sobre ela o céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus, julgando-a, fez-vos justiça. Parece que é uma briga, né? Uma disputa, mas não é não. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando aquilo que é transitório acaba, que a ilusão nos deixa, nós temos que ficar alegre. Porque é o momento dos nossos valores reais se manifestarem. Muitos de nós, né, só vamos despertar para os valores espirituais quando nós passamos por momentos reais de prova. Isso é uma coisa para a gente poder pensar, né? Porque muitas vezes a gente vai sofrer porque a gente perdeu o nosso, vamos dizer assim, a nossa ilusão. Mas a perda da ilusão é parte de um processo de despertar maior. Como um companheiro falou ali, a voz da consciência, né? Minha voz da consciência está aqui, ó, né? Do lado aqui, ó, né? E nós temos responsabilidade pelo que nós falamos, né? Como eu falei outro dia, né? As crianças, elas estão aqui, são espíritos com história, né? E o que nós, enquanto pais, fazemos vai impactar, né? Em vários aspectos. Por exemplo, se eu estivesse aqui assistindo uma pornografia do lado dele aqui, o que eu estava criando na mentalidade espiritual do meu filho aqui, né? E o muito pior, se ele me vê aqui, né, falando de Jesus aqui com vocês, e no meu dia a dia eu sou uma pessoa que faz o contrário do que eu estou pregando, ele vai associar na mentezinha dele, que está crescendo, que a hipocrisia é o caminho da espiritualidade.
né? Então, assim, ele tá me ouvindo aqui, ele tá me forçando a tentar viver de acordo com aquilo que eu tô falando. Esse é o nosso esforço, essa é a nossa luta, meus amigos, né? É o esforço de superar suas más inclinações. Aquilo lá que os espíritos falam para Kardec, né? O bom espírita é aquele que se esforça para ser uma pessoa melhor, né? E isso é um compromisso que a gente assume com a nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, né? Porque do ponto de vista temos que ser exemplo, né? Com certeza, né? E eu penso assim, a gente não tem que ser perfeito, né? Porque perfeito nós não somos, nós temos que nos esforçar para dar para eles um caminho, porque quem vai escolher o caminho dele é ele, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, tentando, né? Mas a caminhada evolutiva do meu filho pertence a ele, e eu tenho que entender isso, por mais que eu ame, né? Isso é uma das coisas mais difíceis pra gente, né? Mas vamos continuar com o João aqui. Então, um anjo forte levantou uma pedra com uma grande mó de moinho e lançou ao mar. Você jogou uma pedra no mar. O mar é a matéria, né? Com este ímpeto será precipitada aquela grande cidade da Babilônia e não será jamais encontrada. Não se ouvirá mais em ti a voz dos tocadores de cítara, dos músicos, dos tocadores de flauta e trombeta. Não se encontrará mais em ti artista algum de qualquer arte, nem se tornará a ouvir o ruído da mó. Que é a pedra, né? A pedra jogada na água, a rocha. O Jesus é a rocha. Entender e respeitar, conviver, né? E aceitar. Aceitar é difícil, né, gente? Aceitar é o mais difícil. Porque aceitar envolve um nível de amor que a gente quer ter, mas tá difícil de chegar. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar, né? E aqui ele está falando do quê? Né? Desse momento em que a materialidade ela vai passar por uma transformação. O mundo material vai ser cada vez mais espiritual. Porque o mundo material, e nós estamos aprendendo isso hoje, ele é o reflexo dos nossos pensamentos. Por isso que o Emmanuel ele fala pra gente essa frase tão maravilhosa que remete ao Cristo. Vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Né? Como podemos nos esforçar por progredir sem desrespeitar as nossas limitações? Fazendo aquilo que a gente dá conta. Mesmo. Fazendo aquilo que nós damos conta. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa frase de Jesus tem um peso, né? E eu ficava encafufado com ela. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Liel o que significa essa perfeição de Jesus. Aí o Liel falou assim, a mente é ser perfeito de acordo com o vosso Pai Celestial. Jesus dá uma dica. O Pai Celestial é o entendimento de consciência que nós temos. Ou seja, nós devemos ser perfeitos dentro daquilo que a nossa consciência dá conta. Se eu fizer exatamente aquilo que eu dou conta, espiritualmente falando, eu estou em estado de perfeição. Uma perfeição, vamos dizer assim, limitada, mas é uma perfeição. O espírito peca. O que é o pecado? Né? Eu pegando aqui os ensinamentos do Liel. Né? O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que fere a nossa consciência. Isso é pecado. Ou seja, o que é pecado para mim não é pecado para meu filho. Que não é pecado para minha esposa, que não é pecado para você que está me assistindo aí. O que é pecado para mim é aquilo que fere o meu entendimento e a minha consciência. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu podia fazer diferente, melhor, eu entro em estado de pecado. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Porque o meu parâmetro de certo e errado, né, de pecado, só se aplica para qual espírito, para qual intimidade? Para mim. Por isso Jesus fala, não julgueis. Porque para julgar, nós temos que ter a capacidade de olhar para o outro dentro da alma dele, coisa que Jesus conseguia fazer. E ele mesmo não julgava. Né? E como é que a gente vai fazer? Nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, eu dou conta disso. E dentro daquilo que eu dou conta, é o meu movimento. Eu vou agir, eu vou vivenciar. Tá? Não luzirá mais a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque os mercadores da terra eram os príncipes da terra, porque por causa dos teus encantamentos erraram todas as nações. Nessa cidade foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então o que ele está querendo dizer? É o fim da confusão. Está chegando um momento que é o fim da nossa confusão aqui na terra. Nós vamos saber quem somos, que viemos fazer, para onde nós estamos indo. E quando nós chegarmos a esse momento de maturidade espiritual que já está acontecendo, o nosso mundo vai se modificar. Porque o nosso mundo vai começar a refletir não
o nosso estado de confusão íntima, mas o nosso estado de compreensão das realidades divinas, das quais nós somos imagem e semelhança. Nós somos reflexo do amor divino, materializados, pela vontade do Pai, com o intuito de aprender, de se aprimorar e de amar. A busca pelo aprimoramento, pela construção do bem, é a nossa grande jornada. O significado da vida é amor, paz e empatia para com o próximo, sim. Nós vamos começar a perceber cada vez mais que nós estamos todos conectados. E que quando eu faço o meu filho sorrir, eu também sou feliz. Tanto quando como eu faço o filho do outro sorrir. E aí o egoísmo desaparece na medida que nós nos tornamos ligados. Porque a sua dor vira a minha dor. Mas a sua alegria também vai ser a minha alegria. E hoje, infelizmente, a sua dor não é a minha dor. E a sua alegria é a minha inveja. Porque quando você fica alegre, eu fico... por que ele sim e eu não? E isso é uma coisa que a gente está modificando com o tempo. Meus amigos? Passar aqui. Olha. Gente, nós estamos terminando o nosso estudo. Ficou alguma dúvida aí sobre o texto? Semana que vem nós vamos para o capítulo 19. E eu queria lembrar a todos que nós estamos aí no início da organização da nossa festa de Natal, que é o projeto Universo dos Sonhos. Nós vamos trazer aí, vamos fazer uma live aí sobre o projeto, sobre a nossa festa de Natal, que tem vários ideais espirituais por trás dela, não só a festinha, E nós vamos divulgar, nós vamos fazer umas lives, para divulgar aí o nosso trabalho. E isso até o início do próximo mês a gente vai estar já começando a mexer. E eu queria dizer também a todos os companheiros aí do Amigos do Caminho, que nós estamos continuando aí com as mensagens, dos amigos espirituais, trazendo aí um pouquinho de consolo, de conforto, de luz, às quintas-feiras nós estamos lá pelo nosso grupo lá do Amigos do Caminho, o grupo do WhatsApp. Nós estamos fazendo um encontro, virtual com os companheiros da nossa casa espírita lá do Francisco de Assis que querem participar. O pessoal dos Amigos do Caminho, quem quiser aqui participar é só entrar lá no nosso grupo. E a gente está fazendo um encontro pelo Meeting, a gente está conversando, falando de Jesus, de espiritualidade, lá é um bate-papo livre. E essa semana nós vamos falar sobre suicídio, tá? Nós vamos conversar, pedir até ajuda aí para os companheiros aí da área médica, psicológica aí, e nós vamos fazer na quinta-feira, às 8 da noite, via Meeting, um bate-papo sobre suicídio do ponto de vista espiritual, médico, de quem quiser dar opinião, tá? Nós vamos conversar sobre isso. E aí quem quiser participar, é só procurar lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho. Nós vamos colocar o link lá do Meet, tá? Não vamos colocar aqui no Instagram porque às vezes fica difícil de gerenciar, mas lá no grupo do Meet, lá no grupo do WhatsApp nós vamos colocar, tá bom, gente? Então quem tiver interesse de participar, de ajudar, vai ser muito bem-vindo, tá bom, meus amigos? Queria desejar a todos muita paz, muita luz, pedir a Jesus que nos abençoe mais uma vez, agradecer a boa vontade. E lembrar, que o Cristo continua no comando aí do nosso planetinha, tá? Nas mãos misericordiosas de Jesus estão os destinos da humanidade inteira. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que possa nos abraçar com seu afeto e com seu carinho, a fim de que possamos receber em nossas mãos os frutos do amor universal, para distribuí-los àqueles à nossa volta, através de palavras, de ações, de pensamentos. Neste momento, agradecemos a espiritualidade amiga que sustenta este trabalho e pedimos por todos os irmãos que nos veem à distância que possam receber cada um de vocês em suas casas amor, paz, luz e entendimento. Divino amigo Jesus, fica conosco, ajuda-nos a caminhar vencendo as dificuldades que carregamos, nos tornando pessoas melhores e fazendo que possamos despertar os valores da eternidade, mesmo ainda na vida material. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela natureza que nos cerca, pela oportunidade de amar, de sentir, de tocar, de viver. Pedimos por aqueles que amamos e que se direcionaram à pátria espiritual. Envolve-os com o nosso amor. Confiantes na tua harmonia e com fé na tua palavra, interrompemos este trabalho, te pedindo, fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Meus amigos, lembro a todos, né, que os nossos vídeos estão lá no YouTube, estão aqui no IGTV também, né, quem quiser assistir lá no Amigos do Caminho, né, com a nossa página do YouTube, né, fique à vontade, por favor, certo? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, né? Obrigado por você ter vindo, tá, minha amiga? Tá? Foi um prazer também te receber aqui na nossa página aí, né? Seja bem-vinda aí, o que a gente puder ser útil aí, trocar de ideias, né? Seja bem-vinda. Muita paz. Boa noite a todos.